Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este é um bonito verso. Esse é um salmo, Salmo 121, 1 e 2, versos 1 e 2. E quem fez deu essa dica aqui deste salmo, desse texto para hoje, foi a Ilziete Oliveira, minha parente, lá de Manaus. Um grande abraço para você. Um abraço também para Geneida Lima, lá de Imperatriz do Maranhão. Bonita aquela cidade, já estive lá várias vezes. Muito bom. Bem, nós queremos agradecer a você que tem participado conosco desta grande família do Reavivados por Sua Palavra. Este programa aqui que é diário, é um processo da Igreja Adventista, uma ideia, né, para que a gente possa estudar a Bíblia, um capítulo a cada dia. Muito lindo isso, é a segunda vez que a gente já está passando por isso aqui, né? E vamos passar muito mais vezes, né? Importante a gente estudar a Palavra de Deus. Bom, nesse clima todo de estudo da Bíblia, nós temos pessoas que estão conosco desde Gênesis, tem pessoas que estão conosco desde o Novo Testamento e já estão virando aqui a Bíblia conosco, né? Já estamos aí há mais de 1.100 capítulos gravados aqui, graças ao bom Deus, né? Você está conosco aqui, está comigo sempre, todas as manhãs. Então, bem-vindo, você que está aí às 6 da manhã, às 3 da manhã também com a gente, e que está no NT Play, que está no YouTube. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Você pode se inscrever ali, dar o seu like, clicar no sininho para ter as novidades e também compartilhar. É um dos grandes objetivos do nosso canal lá no YouTube, tá bem? Não deixe de compartilhar a Palavra de Deus, a linda Palavra de Deus. Vamos lá, nós vamos agora ver o capítulo 22, que ainda faz parte do 21, até o verso 14. O capítulo 21 de Mateus termina a partir do verso 23, com a rejeição de Deus o Pai, não é? Falando do batismo de João e tal e coisa, falando quem deu autoridade para Cristo. Cristo faz aquela pergunta. Depois tem a parábola dos dois filhos, o que diz que ia e não foi, o que diz que não ia e foi. É tudo comparando com o povo de Israel agora. E este outro última parábola aqui do capítulo 21 de ontem, né? Parábola dos lavradores maus, né? O camarada fez a lavoura, arrendou, mandou na hora da colheita os seus funcionários, eles foram expulsos, mortos, apedrejados, manda outro grupo, mesma coisa, mandou seu filho, mataram. Isso é Jesus, né? Então ele está dizendo assim: olha, eu peguei o reino e passei para outros. Outros, o verso 41 do capítulo de ontem, 21. Outros lavradores que possam, não é? Lavradores não, outros que possam produzir frutos. Então somos nós, os israelitas espirituais. Esse é o conceito aqui que Mateus coloca para nós. E aí vem a terceira parte. Então, rejeitaram o Filho e agora rejeitaram o Espírito Santo. Rejeitaram o Espírito Santo. A Trindade foi rejeitada. Quando a gente rejeita o Pai, o Filho ou o Espírito, a gente rejeita toda a Trindade. Você quebra toda a Trindade. Não é? Então, nesse capítulo 22, a gente vê esse primeiro bloco, a rejeição do Espírito Santo. Esta parábola lindíssima, das bodas, né? O camarada que dá uma festa e tal, a gente já vai voltar nisso aí depois do intervalo. E aí vem algumas perguntas capciosas, 4 perguntas, uma pergunta política, uma pergunta com cunho doutrinário, uma pergunta com cunho ético e a última, Jesus faz a pergunta. E é bem interessante isso. A gente vai ver tudo depois do intervalo. Fique aí, capítulo 22. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Prazer ter você conosco de madrugada ou às 6, um pouquinho mais tarde, com um capítulo inédito todos os dias aqui na telinha, tá bem?
Um abraço especial para você que é Anjo da Esperança, você que tem contribuído para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, né? Que coisa maravilhosa. E é muito especial o que vocês fazem. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é simples, aqui está um número telefônico, basta ligar. Vai ser bem atendido e bem-vindo à família dos Anjos da Esperança. Também queremos oferecer para você gratuitamente este DVD do pastor Gilson Brito, 15 temas tirados das cartas de Paulo, Paulo Mensageiro da Cruz. Basta escrever para este WhatsApp. É importante que você escreva, dê o seu endereço completo, seu nome completo ou o nome da pessoa que você quer enviar, né, o DVD, e também envie o endereço dela, isso vai direto pelo correio, ok? Muito bem, então nós estamos aqui no capítulo 22, já vimos que o 22 faz parte do 21, rejeição de Deus o Pai, rejeição de Deus o Filho, agora rejeição do Espírito. Então vamos lá ver como é que funciona do 1 ao 4, o que essa parábola nos ensina, né? É lógico, não dá pra gente se aprofundar muito aqui, porque o Novo Testamento é assim, principalmente os evangelhos, né? É muita coisa, muita história, muitos detalhes que vão em cada escritor do Novo Testamento, cada escritor dos evangelhos tem uma pegada diferente. Aqui Mateus, escrevendo para os judeus, coloca de uma maneira estrutural e impressionante. O Espírito Santo usou aquilo que tinha dado para Mateus, né, os dons, para poder escrever desta forma tão assim equilibrada. Estamos na última semana de Jesus e agora Jesus conta umas parábolas aqui. E a parábola das bodas, que parábola é esta? O reino do céu, verso 2, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o filho, rei, já sabe, Deus, o Pai, Deus, o Filho, e ele enviou os seus servos para chamar os convidados. Mas estes não quiseram vir, referindo-se de novo aos judeus que perderam esse status, não é, de povo escolhido. Agora o povo escolhido é qualquer um de qualquer lugar, que faz parte da nação espiritual, não é, do Israel espiritual. Qualquer um, você, eu, não, a gente não precisa ficar preocupado. Não, eu sou Oliveira, eu venho dos judeus, meu bisavô era português, veio lá de Portugal, e todo o nome Oliveira, todo o nome de fruta e de árvores frutíferas são judeus. A gente não precisa fazer essa ligação para dizer que eu sou judeu, não é? Na realidade a gente se une lá em Noé, né? Noé. Em Adão, né? Mas depois em Noé, né? Dos seus filhos, a gente vem dali, de algum lugar, da família de Noé. E entende, esse é o mais importante. Nós fomos chamados por Deus, então todos nós temos alguma ligação, claro, com Noé, né, e com Adão, consequentemente, lá para trás. Mas os convidados não quiseram vir. Os convidados eram os judeus, que não aceitaram. Bom, eu vou preparar um banquete, já está tudo pronto, é só vocês virem. Aí o verso 5 diz assim: eles, porém, não se importaram e foram cada um para o campo fazer suas coisas. Foram fazer. Aí outros, agarrando os servos, os maltrataram. Olha, mas o que é isso? Profetas, né? O povo foi convidado para as bodas do Cordeiro de Deus, né? O filho do rei. E eles disseram que não iam para cada lado, e ainda pegaram os servos que vieram trazer a notícia e maltrataram e mataram os profetas. Aqui você encontra os profetas, a história dos profetas, foram mortos, foram maltratados pelo povo de Israel. Bom, então o rei ficou irado no verso 7, né? Enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: bom, está tudo pronto, verso 8. Os convidados não eram dignos para vir, então vamos chamar outros convidados. Vamos sair por aí com a roupa para o banquete. O convite envolvia uma roupa para o banquete, que tem um significado muito, muito lindo aqui. Tragam. E vieram bons e maus, vieram vários para o banquete. E o rei viu que entre eles havia um que não tinha a roupa das bodas. Uma roupa especial, eles deveriam vir com aquela roupa que o rei tinha mandado para eles. Então ele simplesmente foi expulso dali, né? Não ficou, né? Ele faz uma pergunta, amigo, verso 12:
como entraste aqui as vestes? Ele ficou quieto. Então você pode lançar ele para fora. Veio com as vestes próprias. Tem a questão da salvação. A justiça própria não salva ninguém. A gente tem que usar a justiça de Deus, ou devemos nos apropriar da justiça de Deus. Só as vestes de justiça de Cristo é que nos fazem pessoas aptas para a salvação. Porque se a gente for do jeito que a gente é como ser humano, não é? Com as nossas próprias roupas, com o nosso próprio jeito de nos salvar, não, esse é meu jeito, eu entendo a Bíblia assim, não, isso não importa. Se a gente for assim diante de Deus, não vamos ser aceitos. As bodas não são para aqueles que acham que têm as roupas próprias para as bodas. Elas vêm do rei. Então, até diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então assim, os judeus, os israelitas, perdem agora este status de nação exclusiva de Deus. Perdem. Então não fica voltando para Israel, botando o povo de novo ali em Israel, aí quando o povo estiver em Israel hoje, né? Quando os judeus vierem do mundo todo estabelecerem o Estado de Israel, então Jesus vai voltar, o Messias vem, então vai ter uma confusão danada em cima disso. Tem gente boa até que pensa dessa forma. Então aqui não, eles perderam o status. Agora vem um Israel espiritual, que não tem nada a ver com o território de Israel. Essa questão de território, de nação, perdeu. Agora, gente de todos os lugares, como diz a outra parábola que vimos ontem, para produzir frutos. Esses vão produzir frutos. Bom, então, muitos são chamados, poucos escolhidos, inclusive entre esses, que agora compõem essa nova nação espiritual. Bom, agora vem, a partir do verso 15, vem uma série de perguntas. Eu já mencionei antes do intervalo, são perguntas capciosas. Inclusive a última que Jesus faz é uma pergunta danadinha também. Então vamos ver, pergunta com cunho, né, com objetivo, com contexto, com pano de fundo político. Outra pergunta com fundo doutrinário, depois ético, tem que ver com a lei, e depois pessoal. Jesus faz a pergunta para eles. Então qual foi a primeira pergunta? Bom, primeiro quem fez foram os herodianos. Os herodianos eram pessoas que, vamos dizer assim, a gente usa uma expressão hoje que eu não gosto, mas mundana, porque todo mundo é do mundo, né? E o instrumento mais mundano que Deus tem para pregar o evangelho é a sua igreja, né? Tem que estar no mundo, não tem outro jeito. Vai ficar onde, né? Nas nuvens, aí sei lá, no Monte Everest, lá em cima. Não é isso, não é esse o propósito. Os herodianos eram pessoas que adoravam as riquezas, adoravam o mundanismo, né, como a gente diz, né, numa linguagem bem evangélica, né, infelizmente. Mas eles, mestres, sabemos que, primeiro um elogio aqui, mas é uma coisa absurda, né? Vocês não percebem que Jesus não estava lendo isso. Mestre, sabemos que é verdadeiro, verso 16, e que ensinas o caminho de Deus, né? De acordo com a verdade. O Senhor não importa quem quer que seja, não olha para a aparência, né? A aparência era importante para os judeus. E por isso que eles dizem, não olha para a aparência. Então a pergunta, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Bom, se ele disser que sim, os judeus não vão gostar. Porque ele está dizendo que a gente deve pagar para César. Claro, sim, paga. Se disser que não, a gente vai lá para os líderes romanos e diz, olha, ele não está querendo pagar impostos, ele diz para não pagar. Mas Jesus sempre uma saída extraordinária, diz assim, você tem uma moeda aí, tá bom, um denário. De quem você finge? E quem é esse finge? E o que está descrito aqui? De César. Então é simples, dê a César o que é de César. E não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Então, às vezes nós queremos meter questões políticas, né? Que lado a gente está? A gente é da esquerda, da direita, do centro-esquerda, do centrão. O centrão, a esquerda está errada, é do diabo, a direita que é de Deus. A direita também é fascismo, sei lá, um monte de coisas aí. Por que eu vou me meter nisso? Porque você é brasileiro, você tem que se meter nessas coisas, né? Não, você pode se meter no com o voto, né? Com o voto. Assim,
Às vezes nós como cristãos envergonhamos os cristãos. Isso eu digo para pessoas que estão em cargos públicos aí, eleitos inclusive, que acabam entrando em listas de pessoas que tiveram vantagens espirituais, não, menos espirituais, né? Vantagens financeiras. Vamos me meter na questão política? Dar a César o que é de César. Ele está querendo dizer aqui que assim, eu não adoro a César, mas dê o que é dele, adora a Deus. Então, César, os impostos, mas adora a Deus, vocês não estão adorando a Deus. Bom, segunda pergunta, doutrinária. Agora os saduceus, né? Os saduceus combatiam os fariseus, eram inimigos, né? Falavam mal dos sacerdotes, né? E eles também não queriam nada de outras nações dentro do povo, eles eram exclusivistas, fechados e tudo mais. Eles acreditavam de uma maneira um pouco diferente na ressurreição, e a pergunta é sobre a ressurreição. E eles contam uma historinha. Diz, olha, mestre, se alguém morrer não tendo filhos, aí seu irmão casa com a viúva. Esta era a lei. Para dar sequência à família, vamos dizer assim, o mais velho, né? Morre, quem vai dar sequência? Então o filho mais novo do que este mais velho, vem e se casa com a viúva para ter filhos. E aqui eles fizeram uma lista de 7. O camarada tem lá uma família, olha a hipótese, né? Tem uma família, 7 filhos, o primeiro casa, morre, não tem filhos, o segundo casa com a viúva, porque essa era a lei, não tem filhos, o terceiro casa, não tem filho, quarto, quinto, sétimo, não tem filhos. E aí vem a pergunta, porquanto na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Aí Jesus diz assim, verso 29, né? Olha, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês não estão lendo a Bíblia? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Não vai haver procriação. Então quem perguntava, como é que vai ser a nossa vida? Vamos ter o sexo dos anjos. Como é que é isso? Não sei. A Bíblia não fala. Só fala que vão ser como os anjos. Não vão procriar. Nós vamos ver como famílias? Possivelmente. Mas mais pessoas? Não vai ter o vínculo familiar? Vai. Imagine um lugar que não tem que ter. Não vamos apagar a memória da gente. Mas esse não é o problema. Então o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam usando uma coisa que não tem nada a ver. É um pelo em ovo, né? Chifre na cabeça de cavalo. Tem gente que fica preocupadíssimo com algumas coisas, algumas perguntas que não tem nada a ver. Isso não faz nenhum sentido. Bom, vamos lá. Pergunta ética, qual é o grande mandamento? Né, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus, é simples, né? Amarás teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Segundo, verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei não é a lei dos 10 mandamentos. Toda a lei, todos os livros, os primeiros livros da Bíblia. E os profetas também, eles só não colocam aqui os salmos, né? Os livros poéticos, mas os livros da lei, né? Os livros que Moisés escreveu, onde inclusive estão os 10 mandamentos, claro, mas inclusive os 10 mandamentos também são baseados no amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos, amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos. Então disso depende toda a lei. Então, se eles estavam preocupados em outra coisa, Deus falou assim, o amor é a base de tudo, da lei e dos profetas. Se você obedece sem amor, não tem sentido. É como ir à festa do filho do rei sem a roupa adequada que foi lhe dada. Não, você não vai comprar uma roupa para esta boda, para esta festa. Aliás, para essa festa, você vai receber de quem lhe convida. É o que acontece conosco. Nós vamos buscar a justiça de Cristo. Então, aqui é o amor a base de tudo. Não é o seu, eu faço, eu sou. E a última pergunta foi pessoal. Jesus viu que os fariseus estavam reunidos e os interrogou. Que pensais de vós, o Cristo? De quem é filho? O Cristo aqui, o Messias. Ele não está dizendo que se vocês pensam de mim, ele está dizendo que você pensa do Messias. Não é? Como, pois, Davi
Desculpe, a resposta foi: de quem ele é filho? De Davi. Davi, tá bom. Ele é filho de Davi. E por que ele chama, de Salmo 110, verso 1, né? E por que ele chama ao seu filho de Senhor? Ao seu filho, entre aspas, de Senhor. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder isso. Acabou. Não é? Ele é descendente de Davi? Sim, mas ele é maior que Davi. Ele não é um príncipe. Ele é o rei do universo. Então Jesus vai corrigindo. São perguntas capciosas, inclusive essa daqui. E ninguém podia lhe responder. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Por quê? Ele tinha todas as respostas. E quando eles queriam pegá-lo em alguma coisa, ele fazia outra pergunta e eles ficavam sem responder. Então Jesus também não respondia. Curiosidade. Tem gente que tem muita curiosidade. Para estudar a Bíblia, não basta curiosidade. Sabe o que é isso aí? Não. Você tem que se entregar ao estudo da palavra. Deixar a palavra falar ao seu coração todos os dias. É o que a gente faz aqui. Vamos orar? Pai querido, estamos terminando mais um capítulo. A gente sabe que haveria muito mais coisa para falar sobre essas perguntas que foram feitas, capciosas, e Jesus sempre dando uma resposta correta, mostrando que a base de todas as coisas é o amor. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, que sejamos Jesus para as pessoas e que apliquemos este amor a Deus, ao Senhor e ao próximo. Este rogamos por Cristo. Amém. Fica agora com o resumo, a música, e a gente volta amanhã. Se a salvação é de graça, por que muitos se perderão? No capítulo 22 de Mateus, encontramos uma parábola interessante contada por Jesus que nos ajuda a responder esta questão. Nesta sessão, ele comparou o reino dos céus a um rei que decidiu fazer uma festa de celebração do casamento de seu filho. Porém, depois de ter enviados os seus servos a chamar os convidados para a festa, o convite foi rejeitado por todos. Insistindo no convite, o rei enviou seus servos novamente e pediu que eles deixassem claro que ele já tinha comprado todos os preparativos da festa. A comida já estava pronta e toda a festa já estava preparada. Mesmo assim, os convidados não queriam vir. Uns desprezaram o convite e outros maltrataram os servos que enviaram o convite. Para não perder todo o investimento que fora feito, o rei tentou uma medida drástica. A partir do verso 8 lemos: Então disse aos servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Finalmente a festa estava lotada, mas algo curioso aconteceu. No verso 11 lemos: Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe, antes de pensar que o rei foi muito exigente por cobrar a roupa do convidado que estava sem ela, é importante saber um detalhe da cultura judaica. As vestes eram enviadas juntamente com o convite, ou seja, aquele homem havia recebido a roupa de graça, mas decidiu ir à festa sem ela. Dentre as muitas lições espirituais contidas nesta parábola, uma que Cristo ressaltou é que a salvação é de graça. Porém, apesar de gratuita, muitos simplesmente não aceitam o convite. Outros, por outro lado, até aceitam, mas não abrem mão do estilo de vida pecaminosa.